Semana passada apareceu a Carla, era 8 e tanto da noite. E aí a internet dela não ajudava. Aí na semana anterior não apareceu ninguém, né? Ah, não. Semana anterior, acho que o João Kleber estava aqui. Teve uma antes que não. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, dá certo. Afinal, salvam-se todos. Vamos lá. Eu vou até fazer o seguinte. Eu tenho uma atividade que eu tinha postado na semana passada e ninguém fez, né? Então nós vamos dar esse conteúdo aqui. Aí vocês vão me dar um tempinho, eu vou lá, eu vou montar a atividade de novo. É rapidinho, entendeu? E liberar para vocês. Porque eu tinha que montar para poder finalizar os pontos. Antes vocês ficaram tudo com zero, né? Porque ninguém participou, né? Mas aí eu abro, aí vocês fazem outra, que aí eu retifico a nota lá pelo que vocês fizerem hoje, tá? Tá bom, Se não me engano, acho que vale 350 pontos. tá certo. Deixa eu só botar meu celular aqui para acompanhar vocês, que aí eu sei o que vocês estão vendo. Porque de vez em quando eu acho que vocês estão vendo, vocês não estão vendo nada, né? Vai dizer. Mas quando a internet não colabora. Eu não sei por quê. Esse programa agora é assim, ó. Quando alguém entra depois que começou o slide, a pessoa não consegue acompanhar, entendeu? Não sei por quê. Aí eu tenho que tirar e entrar de novo no slide. Escuro, né, professor? É. Parece que eles mexem tanto que aí acaba bagunçando. Vocês estão vendo o slide aí? Não, né? Ah, apareceu agora aqui para mim. Tô vendo aqui. É. Tá um delay danado. Mas vamos lá. Gente, hoje vamos fazer uma coisa bem simples, né? Já até vimos sobre isso, entendeu? Vamos falar sobre as formas de tributação, né? Vamos abordar simples, presumido e real. Isso aqui a gente nunca perde, porque quem não está na área, muitas vezes, né, a gente só treina aqui e depois não mexe mais com isso. Quando precisa, acaba não lembrando como é que se faz, né? Porque não é a prática da gente, né, direto, tá? Nós sabemos aí que a carga tributária nossa é elevada, né? Nós temos países no mundo que tem uma carga tributária maior. A diferença é que a nossa carga é elevada porque o retorno que a gente tem é muito pequeno, né? Tá? E em virtude dessa carga tributária elevada, né, que a gente tem, aí que a gente entra a questão do planejamento tributário, né, certo? Então, nós temos que, muitas empresas, para sobreviver, se elas não tiverem um planejamento tributário, elas podem, de repente, estar até no enquadramento aí, tributário errado, né? Eu tenho alguns clientes mesmo, por exemplo, que eu já falei para eles, olha, não compensa você ser do simples, né? Que às vezes a maioria pensa que ser do simples é a melhor coisa do mundo, entendeu? Foi assim, ó, financeiramente não compensa. Só que o que acontece? As pessoas, elas têm medo do lucro real, tá? Por quê? Porque o lucro real exige que a empresa fique toda regular, toda certinha, entendeu? Você tem que registrar todas as suas despesas, né? Todos os seus gastos, certinho. Você tem que ter documentação disso, tá? E as empresas, a maioria, não está preparada para isso, tá? Aí aqui a gente tem que, quando fala de empresa de grande porte, né? O artigo 3º da lei 11.638, né, diz que considera-se de grande porte, para fins exclusivos dessa lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver no exercício social anterior ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões, tá? Quando a gente fala, essa é uma empresa de grande porte. Não, ela não é se não faturar acima de 300 milhões ou tiver ativos aí que superem 240 milhões, tá? No Brasil, nós temos os três, né, os mais utilizados, né? Lucro real, presumido, o simples nacional. Tem um outro regime que se chama lucro arbitrado, tá? O que é o lucro arbitrado? É quando a empresa ela não está com a contabilidade organizada, certinho, ela pode ser
impelida pelo governo, né, a ir pelo lucro arbitrado, ou ela mesma pode optar por ir pedir para ser lucro arbitrado. Qual que é a vantagem do lucro arbitrado? O lucro arbitrado, por exemplo, serve para uma empresa que está toda irregular, por exemplo, uma empresa que deveria ser lucro real, mas ela está toda bagunçada, entendeu? Então, é melhor ela pagar um pouco mais de imposto, aí no caso, né, que o lucro arbitrado é isso, só que aí até você regularizar a empresa, entendeu? Enquanto você é no lucro arbitrado, o governo não vai fazer uma auditoria em cima da sua empresa, tá? Então, tem algumas empresas aí que optam por isso, tá? Então, ó, a contabilidade tem como objetivo fornecer informação de caráter econômico, financeiro e fiscal, né? E todas as empresas devem fechar balanço, né? E que a forma de tributação não isenta essa ou aquela empresa de apresentar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Ou seja simples, seja real ou presumido, todas têm que ter balanço e DRE, tá? Falando de lucro real, né? Devemos lembrar que algumas empresas são obrigadas a adotarem a sistemática do lucro real, né? São exemplo aquelas que oferiram renda superior, né, no ano anterior a 78 milhões, tá? Então, ó, a empresa faturou no ano mais 78 milhões, no ano seguinte ela é obrigada a ser lucro real, tá? Ela não pode optar pelo presumido, tá? E também, né, aquelas que desenvolvem atividades de financiamento, né? Factor, banco, essas coisas aí, tá? Corretoras, tá? E as demais empresas podem adotar a sistemática. Aí aquelas que não são obrigadas a ser lucro real, elas podem optar pelo presumido, tá? No lucro real, o imposto de renda e contribuição incide sobre o lucro contábil, ou seja, aquele lucro que você vai apurar mesmo, né? Receita menos despesa, tá? Esse é o problema. As empresas têm medo de ir para o lucro real porque elas não têm controle sobre a sua empresa, tá? As pessoas não têm controle, não sabem o que gasta. Ou, na maioria das vezes, até sabe, mas tem muita coisa sem nota fiscal. Então, aí não daria já, tá? PJ corresponde à aplicação da alíquota de 10%, perdão, de 15% sobre o lucro e uma aplicação de um adicional de 10% sobre o lucro que excedeu o montante de 20 mil ao mês. Tá? Então, lá, se eu faço apuração mensal, se passou de 20 mil o lucro, o que passa de 20 mil, eu vou calcular também 10%, tá? Certo? Então, vamos lá. Deu 30 mil de lucro no mês, né? Apurou lá, deu 30 mil. Vai ter 15% de imposto de renda, né, sobre os 30 mil, e mais 10% sobre os 10 mil que ultrapassou os 20, certo? Então, é duas vezes, tá? Um valor majorado. Quando a gente fala em apuração trimestral, então eu apuro de 3 em 3 meses, que a maioria das empresas é assim. Então, apurando de 3 em 3 meses, o que acontece? Eu vou pegar ali, se o meu lucro não é 20 mil por mês, como são 3 meses, então se o meu lucro passar 60 mil, tá? Esse que passou 60 mil, além de ter os 15% sobre tudo, vai ter os 10% sobre o excedente de 60 mil, tá? Ok? E aí a gente tem a CSLL, que é a contribuição social, né? Que vai ser 9% aí sobre o lucro. Ela não tem adicional, tá? Então, teoricamente, uma empresa aí no mínimo vai pagar 9 mais 15, né? Dá 24%, e se passar aí dos 20 mil de lucro ao mês, ainda paga uma adicional de 10, chegando a 34% de lucro, de imposto sobre lucro, tá? Vamos lá, lucro real não é uma tributação no caso de apuração de prejuízo no período. Vamos lá, se você teve prejuízo, você não vai pagar imposto de renda, porque o imposto de renda é sobre o lucro, não sobre o prejuízo, tá? E aí você pode compensar esse prejuízo, né, nos lucros futuros, né? Que tanto? 30%, vamos lá. Num mês aí eu tive 50 mil, 100 mil de prejuízo, tá? No outro mês eu tive 100 mil de lucro. Então, por exemplo, eu vou matar um com o outro. Não, eu não posso matar um com o outro, mas eu posso compensar 30%. Então, por exemplo, eu tive um prejuízo de 100 mil no mês anterior. Nesse mês tive lucro de 100, então eu posso compensar 30% do prejuízo do que eu tenho com prejuízo agora, com o meu fator agora, né? Então, por exemplo, o meu lucro hoje foi 100 mil, quanto dá 30% de 100 mil? Então, eu vou compensar 30% do meu lucro, tá?
Não é 30% do prejuízo, tá? Ok? Vamos lá. Também nós temos que levar em consideração, a gente já sabe, né? Que no real a regra de apuração de PIS e COFINS é diferenciada. Por exemplo, o PIS é 1,65% e a COFINS é 7,6%. Só que a gente tem crédito, né? Sobre tudo aquilo que envolve a mercadoria, os insumos necessários ali para fazer venda, tá? Então, eu me credito também na mesma alíquota na entrada. Então, na verdade, o PIS e COFINS eu acabo pagando, né? Sobre a diferença entre as compras e as vendas, tá? Vamos lá. As pessoas jurídicas que não são obrigadas ao lucro real, elas podem aí optar pelo presumido, tá? A alíquota do presumido, ela varia de 1,6% até 32%, tá? No comércio, a alíquota mais comum, né, ela é de 8%, certo? Vamos lá. Como que é calculado isso, né? É presunção de lucro, perdão, isso não é alíquota, é presunção de lucro. Nós vamos imaginar, por exemplo, que eu tive 100 mil de lucro, né? E a presunção do imposto de renda no comércio é de 8% de lucro. Então, presume-se que uma pessoa, uma empresa que faturou 100 mil, ela teve 8% de lucro naquele período. Então, aí eu vou pagar o imposto de renda sobre esses 8%, tá? Então, eu calculo um percentual sobre o outro. A contribuição social, né? A presunção dela, por exemplo, no comércio, né, já é de 12%, tá? Então, eu quando vou calcular a contribuição social, eu vou ver lá, teve um lucro de 100 mil, então 100 mil eu vou calcular 12%. Então, presume-se que para cálculo da contribuição social, né, o lucro é de 12 mil reais. E aí eu calculo os 9% sobre ele. Aí o pessoal até, né, faz uma jogadinha. Que jogadinha? Já faz um cálculo direto. Vocês já viram isso? Aqui no caso do presumido, faz um cálculo assim, ó. Quando é comércio, por exemplo, né? Vamos lá. Se a gente pegar 100 mil, e eu calcular 8%, e aí depois calcular 15%, tá? Façam essa conta aí, quanto vai dar? Deu conta aí, João? 1.200. Eu não entendi. Está muito baixo. 1.200. 1.200. Então, isso aqui vai dar 1.200, né? Que isso aqui significa 1,2%, certo? Certo. Certo? Então, o pessoal usa já essa... no presumido, vocês vão ouvir isso, o imposto de renda é 1,2%, tá? Por que 1,2%? Porque já calculam direto, tá? Se fosse a contribuição social, ela seria vezes 12, né? Que é a base de cálculo do lucro presumido para contribuição, vezes 9%. Quanto que daria isso aqui? 1.080. 1.080. Então, na contribuição social, é 1,08%, tá? É 1,08, é 1.080 ou 1.800? 1.080. 1.080 mesmo, isso. Tá? Então, vocês vão ouvir, às vezes, algumas pessoas dizer, no presumido, o imposto é 1,2% de imposto de renda e 1,08% de contribuição social. Beleza, entendeu? Por quê? Porque só essa conta. Primeiro eu acho a base de cálculo do lucro, né? Então, por exemplo, sobre 100 mil, o que eu vou considerar de lucro para imposto de renda é só 8%. E o que eu vou considerar de lucro para calcular a contribuição social é 12%.
E aplicando os 15% sobre os 8%, a gente acha esse 1,2, certo? E os 9 sobre os 12, a gente acha 1,08, tá? Ok? Aí, se a gente fizer, se for uma empresa, isso aqui sendo, vamos pensar aqui, em empresa de comércio, né? Se for uma empresa prestadora de serviço, isso muda, tá? Deixa eu copiar para baixo aqui. Por que muda? Porque a base de cálculo da prestação de serviços, ela já não é mais 8 e 12. Ela passa a ser 32% nas duas situações. Então, se a gente pegar 32% vezes 15%, quanto que a gente vai ter aí? Vai pegar 100 mil vezes 32 vezes 15. 4.800. 4.800, né? Então, significa 4,8%, certo? E se a gente fizer isso com a contribuição social? 100 mil vezes 32% vezes 9%. 2.880. 2.880. Então, 2,88%. Isso aqui, se vocês quiserem gravar essa informação, isso vai valer sempre, né? Lógico, né? Nós vamos ver aqui que no presumido a gente tem uma tabela, né? Aqui a gente falou de comércio e serviço, que é o mais comum, né? Mas a gente tem tabela em que ela discrimina várias atividades, tá? E com tabelas diferenciadas. Outro detalhe, né? A gente sabe que a contribuição social, o PIS e a COFINS, no caso do lucro presumido, a alíquota diferenciada, né, que é 0,65 para o PIS e 3% para a COFINS, né? Só que nós não temos crédito nas entradas, né? Então eu só calculo isso sobre a venda e acabou, tá? Não tenho que fazer aproveitamento de crédito, certo? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Ainda não. Beleza. Vamos lá, então. Isso aqui, ó, a gente pode chamar assim de alíquota efetiva, tá? A alíquota efetiva, né, no caso do lucro presumido, né? Deixa eu até colocar aqui o nome aqui. Alíquota efetiva. É 1,2 e 1,08, né? Uma empresa de comércio e uma empresa de serviço. Tá? Aqui, como eu já comentei, o PIS e a COFINS, eles são 0,65% e 3%, respectivamente, né? Só que sem direito de qualquer tipo de abatimento, dedução ou crédito, tá? É só o faturamento quanto acabou. A única coisa que eu tiro do meu faturamento são as devoluções, no caso, né? E descontos, tá? Mas é sobre, praticamente ele entra sobre minha receita bruta, né? Receita líquida, tá? Tirando, assim, abatimentos e devoluções só, tá? Ó, aqui nós temos aí, né? Os percentuais, até aquela tabelinha que está feita lá, né? Tá aqui, ó, o percentual direto, que é a alíquota efetiva, né? E o percentual que é aplicado aí sobre o faturamento para apurar o lucro presumido, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí que transporte de carga, serviços hospitalares, construção, né? Loteamento de terreno, tá? E cadê? Eu não estou vendo comércio aqui, mas já falamos, né? Comércio é tudo 8%. Aí a gente tem que revenda de combustíveis é 1,6, tá? 1,6%. Então, se a gente aplicar 1,6, depois aplicar aí os 15%, a gente vai ter 0,24, né? De alíquota efetiva. Serviço de transporte passageiro é 16%.
tá? De lucro presumido. E os serviços, a prestação de serviços, né? Ela é 32%, tá? Então, a gente tem que pensar muito bem quando vai colocar uma empresa no lucro presumido, tá? Por quê? Qual que é a questão, gente? O lucro presumido, por exemplo, como o lucro é presumido, teoricamente essa empresa nunca tem prejuízo. Então você vai pagar imposto sempre, tá? Diferentemente do lucro real. O lucro real ela pode dar lucro como pode dar prejuízo. Quando é prejuízo, você não vai pagar imposto de renda nem contribuição social, porque não é calculado sobre o prejuízo, mas sim sobre o lucro. Aqui no presumido, teoricamente, a empresa nunca vai ter prejuízo, tá? Então, o lucro presumido, como presume-se um lucro, né? Ela não fala em presumir prejuízo, presume-se lucro, então a empresa vai estar sempre pagando imposto de renda e contribuição social. E aí que entra o problema, tem empresário que paga, por exemplo, que está no lucro presumido, paga imposto, mas no final, se levantar um DRE bem feito, ele vai ter prejuízo. Ou seja, aí o prejuízo aumenta mais ainda, né? Porque já administrativamente, né, ele já tem um prejuízo. E o fiscalmente, ele está apurando como se tivesse sempre lucro. Então, como ele apura como se tivesse sempre lucro e está tendo prejuízo, quer dizer, ele está aumentando o prejuízo dele. Porque ele está pagando imposto que não deveria pagar se fosse lucro real. Ok? Dúvida, gente? Ó, os 4,80 nós achamos aí, né? E 1,2, que é sobre comércio, por exemplo, né? Tá? Comércio, prestação de serviço. Vamos lá. Ó, nós temos aqui as alíquotas de presunção, que a gente acabou de falar, né? A alíquota de presunção do imposto de renda, 8%, né, nas vendas e 32% no serviço, tá? E do imposto de renda é 15% sobre os dois. Então, eu presumo 8% e aplico os 15%, tá? Presumo os 32% e aplico os 15% também. A contribuição social, a diferença é que nas vendas ela é 12%, né? E no serviço também é 32%. E a alíquota é de 9% em cada um, tá? Estabelinho, esse aqui é a gente falando de comércio, tá? Vamos lá. Calculem aqui, né, o imposto de renda dessa empresa, tanto no lucro real como no lucro presumido. Vamos colocar em prática, tá? É uma empresa comercial, tá? Então, vamos lá. Se vocês não lembram, podem copiar aqui as alíquotas aqui.
questão. Ô, 606, aqui. Aí, vai aparecer. Estou aqui montando, configurando a atividade para vocês.
Tá mudo. Ô, João, deu certo aí?
Meninos, conseguiram fazer aí? Eu não estou te ouvindo, João. Tentamos aqui fazer. Tá tentando? É porque o lucro real é em cima do lucro mesmo ou só em cima da receita? Eu não entendi. Repete, por gentileza, mais alto. Na conta do lucro real, pega só o lucro ou a receita bruta para calcular? Vamos lá, o lucro real é lucro. E o presumido, a gente só pega a receita e presume o lucro em cima da receita.
Meninos, conseguiram aí? Espera aí, o seu corrigir aí pra ver se tá certo. Eu não fiz, não. Vou fazer junto com vocês aqui. Vou pegar aqui os valores aqui. Vou pegar aqui para a gente fazer para baixo. Luana, fez? Tentou fazer? Isso. Eu tô esperando também. Vamos lá. Ó, vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui no presumido. Né? Presumido, a gente trabalha com o faturamento, né? Então, por exemplo, o cálculo do IR aqui no presumido, a gente vai pegar o faturamento, então a receita, né, ali da empresa, a gente vai desconsiderar totalmente custo e despesa, tá? 1,5 milhão. Como é comércio, né, o IR é 8%, né? Então, vezes 8%. Quanto que dá? 1,5 milhão vezes 8%. R$ 120.000, professor. 120. E a gente já faz uma análise, né? Bom, é IR trimestral, né? Então, 120 mil. Se a gente dividir isso aqui, dividir não, né? Isso aqui dá maior que 60, não dá? Que 20 mil por mês, e então 3 meses, 60 mil. Aqui já deu maior que 60, não deu? Sim. Então, ó, se deu maior que 60, vamos ter que calcular também o adicional, tá? Então, ó, mas primeiro vamos calcular o IR. Então, 120 mil, que é o nosso lucro presumido, vamos agora multiplicar por 15%. Quanto que dá aqui de IR? 18.000. 18 mil. Agora, nós vamos calcular, deixa eu até botar um tabzinho aqui, o IR adicional, tá? E o adicional é justamente os 10%, né? Ó, como a gente calcula o IR adicional? Vamos pegar Para o 100. calcular o adicional, tem que dar. O imposto de renda tem que ser maior do que quanto? Não, o lucro. O lucro. O lucro. Vamos lá. Então, adicional, nós pegamos o lucro que deu, que é o lucro presumido, certo? 120 mil, né? Vamos tirar 60. Até 60 mil no trimestre, a gente está falando trimestral, tá? É 20 mil por mês, no trimestre 60 mil. Até 60 mil eu não pago adicional. O que passar de 60 eu pago. Então, se eu fizer 120 menos 60, nós vamos ter a diferença, né? Que é 60 aqui, coincidentemente, tá? Isso aqui, eu já vou fazer vezes 10%, certo? Que vai dar 6 mil reais, né? Certo? Então, ó, nós temos aqui de IR, nós temos 18 mil, e o adicional, que é sobre o que passou 60, nós temos mais 10 mil. Aí a gente tem a CSLL, né? Que no caso, né, a gente vai pegar 1,5 milhão, né? Vamos achar aí 12%, que a base de cálculo dela não é 8, é 12, certo? Quanto que é 12% de 1,5 milhão? 15.000. Oi? 180.000. 180? Eu não sei. É, 180. 180. Será que o negócio aqui dá uma. É, porque eu não fiz a conta mesmo não, entendeu? Vezes 9%, quanto que vai dar? 16.000. 16 mil? 16.200. Ah, eu falei assim, ó, já não dá redondo isso não. Aqui, ó, eu calculei 10%. 10% é 18. 18 menos alguma coisa vai dar um quebrado aí, entendeu? Então, ó, então isso aqui é o que a gente tem no lucro presumido, certo? Tá? No lucro presumido. Então, nós temos aqui, né, presumido, calculamos aí o IR, a contribuição social, né? Se a gente for para o lucro real, né,
já é diferente. Nós vamos simplificar isso aqui. Tá? O lucro real pega a receita bruta. Nós vamos pegar... Não vamos fazer diferente aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Nós vamos pegar a nossa receita, né? Vou até tirar esse menos aqui, que esse menos não é menos, tá? Esse aqui é, ó, só para a gente começar. Vamos lá. Então, a gente pega a nossa receita. Vamos fazer aqui em cima, vou botar aqui em cima. E-mail, menos o CMV, menos 800 mil e menos 600 mil. Esse é o nosso lucro real, o lucro mesmo. 100 mil, professor. Quanto? 100 mil. 100 mil, né? Aqui 800 mais 600, 1.400. Então, temos um lucro real de 100 mil. Esse é o nosso... Esse é o nosso lucro real. Vamos lá, para calcular o imposto de renda, nós vamos pegar o lucro, né? 100 mil vezes 15% de imposto de renda. Tá? Quanto que vai dar aqui? 100 mil vezes 15%, João Kleber? 15 mil. Vamos lá. Só que agora é a mesma situação, né? Nós temos o IR adicional. Por quê? O lucro passou de 60. Então, a gente vai pegar aqui, ó. 100 mil menos 60 mil, né? Que é igual a 40 mil, que é o que passou. Esses 40 mil vão fazer vezes 10%. Tá? E nós vamos ter aqui 4 mil, né? 40 mil vezes 10%, 4 mil. E aí, a nossa CSLL, nós vamos pegar o nosso lucro, certo? De 100 mil, vezes 9%. Sim, tá feito. No lucro real, deixa eu pintar aqui, deixar uma corzinha diferente para vocês. Botar um aqui de vermelhinho e botar o outro de azulzinho. Tá? Aí vocês veem a diferença entre um e o outro, porque um a gente vai trabalhar com o lucro mesmo. Tá? Quando não passa do valor lá que é trimestral, não tem os 10% não, né, professor? Não tem. Vamos supor assim, se desse aqui 50 mil de lucro, né? Então, eu não teria o adicional, tá? Eu não calcularia esses 10%. Tá? Ele só passa, assim, 20 mil por mês. Então, se eu calculo mensal, então, se o meu lucro passar de 20 mil, eu já tenho que pagar esse adicional. Como a maioria das vezes a gente calcula isso trimestral, então, 3 vezes 20 dá 60. Então, no trimestre, o meu lucro, se passar 60 mil, eu pago um adicional de 10%. Tá? É bem simples, né? A gente só tem que interpretar, tá? Eu tive uma galera, nós demos isso aqui em práticas 3, tá? Mas pense que o pessoal se complicou enormemente na hora de calcular esse adicional, tá? Teve gente que veio e calculou o adicional somente sobre os 20 mil, entendeu? Aí calculou, teve gente que calculou os 15%, por exemplo, né? Em cima dos 20 mil, né? Que era o que era permitido, assim, que na ideia deles, né? E calculou adicional sobre o que passou 20 mil, você entendeu? Mas fizeram foi um angu de caroço, pensa. É porque é feito assim, trimestral, né? Então... Não, assim, é porque assim, lá eu dei atividade. Para uns era trimestral, para outros era mensal, você entendeu? Ah, tá. Então passou dos 20 mil, aí eu calculo
o 10%, né? Se o cálculo for pedir assim, uma apuração mensal, então por mês é 20 mil. Tá. Agora, quando é trimestral é 3 meses. Então, 3 meses é 3 vezes 20 dá 60. Você entendeu? Entendi. E se fosse uma apuração anual, era o que passasse 240, que aí seria 12 vezes 20. Tá? Entendeu? Certo? Nosso cálculo básico aí, né? A gente sabe que no final da história, gente, o presumido não, é desse jeito aí, tá? É isso aí que é o cálculo presumido. O real, não. Vocês vão ver em contabilidade avançada, quando vocês estiverem, que tem outros detalhes aí que entram, tá? Mas na base, basicamente é isso. Mas tem outras coisas a mais que a gente, na hora da apuração do lucro real mesmo, a gente tem que fazer o LALUR, né? O livro de apuração do lucro real. E aí entra adição, entra exclusão, outras situações, tá? Mas o básico é isso aí, tá? Vamos lá, nós falamos de presumido, falamos de real, mas a gente, quando vai para o escritório de contabilidade, a maior parte das empresas que a gente trabalha é do Simples Nacional, tá? 90% das empresas que a gente trabalha, até mais aí, tem contador que só pega Simples para trabalhar, tá? O Simples, ele é simples porque a gente brinca, né, que o Simples é complicado, né? Porque o cálculo dele é mais trabalhoso, né? Mas para pensar, pode ser o trabalho que for, mas é preferível eu calcular o Simples, né, uma vez só, do que eu calcular imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, quando tem aqui, né, e ainda o INSS, né, tá? Então, eu resumo, eu simplifico, na verdade o simples é isso, né, é sistema simplificado, né, de arrecadação, tá? Aqui fala em 3,6 milhões, hoje é até 4,8 milhões, só que assim, tem um detalhe, as empresas que passam de 3,6, o ICMS ou ISS, se for o caso, né, ou IPI, não, ICMS e ISS, eles já são calculados separadamente, tá? Aí calcula como uma empresa normal. Aí tem que fazer a segregação, tá? Mas vamos lá. Essa daqui, ó, é a formulazinha, tá? Para a gente calcular o Simples Nacional, tá? Isso aqui já é a fórmula de cálculo a partir de janeiro de 2018. Até dezembro de 2017 era outra fórmula de cálculo, tá? Então, no momento nem vem o caso, porque a gente não vai nem usar aqui, tá? Então, vamos lá. Para calcular com base no Simples Nacional hoje, né? O que a gente faz? Ó, o que a gente precisa? São apenas duas informações e mais a tabela. Tá? Nós precisamos, a gente quando vai calcular, a gente vai achar essa RBT. Tá? O que é essa RBT? É a receita bruta dos últimos 12 meses. Por exemplo, nós estamos fazendo uma apuração de outubro, por exemplo. Tá? Então, o que é os 12 meses anteriores? Ó, receita bruta total dos 12 meses anteriores. Tá? A gente vai contar de setembro para trás. Setembro, outubro, novembro, setembro, agosto, julho, junho e vai voltando, né? Então a gente vai contar de setembro para trás, a gente vai contar de setembro até outubro do ano passado. Então quanto deu de receita bruta total? Tá? Aí, pegou essa receita bruta, primeira coisa, a gente vem aqui na faixa, ó. Faixa 1, faixa 2, faixa 3, 4, 5 ou 6. Tá? A gente vai ver qual é a faixa para a gente poder utilizar aqui qual vai ser a alíquota que a gente vai colocar aqui, ó, nessa formulazinha, tá vendo? Ó? Essa alíquota aqui, ela vem daqui, ó, desse lugar aqui, tá? Eu usando a alíquota, uso automaticamente a dedução que a alíquota me traz junto, tá? Então vamos pensar o seguinte. Aqui, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é só para a gente achar a alíquota efetiva, tá? Então vamos lá. Vamos pensar numa empresa que faturou 500 mil nos últimos 12 meses. Qual seria
né? Aí, nessa situação, a alíquota efetiva dela. Eu não estou falando do faturamento desse mês ainda. Estou falando do faturamento dos últimos 12 meses. A pessoa ainda não entende muito bem aí, não, esse negócio. Vamos lá, vamos pensar. Vamos lá, Luana. 500 mil de faturamento dos últimos 12 meses. Aonde se encaixa aqui? No caso da faixa 3, né? Isso. Vamos lá. No caso, o senhor vai dizer, no caso, o faturamento, né? Por isso que eu estava aqui. Vocês têm que ter essa informação, senão não tem como, você entendeu? Vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, uma receita bruta total de 500 mil, vou colocar aqui para a gente simular aqui, ó, botar aqui na frente, ó. Receita bruta total, 500 mil. Tá? Qual vai ser a alíquota dessa receita bruta? 9,5, 9,5, certo? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar a informação aqui. 9,5%. Se eu usar o 9,5%... A dedução é 13.860. Exato. Aí a gente vem aqui, eu tenho a dedução de 13.860, tá? Então, nós temos aqui, ó, as 3 informações que a gente precisa. Agora, nós precisamos pegar isso e colocar na fórmula. Como ficaria a nossa fórmula aqui, ó? Vamos lá. 9,5. No caso, a receita. 500 mil. Vou colocar aqui de outra cor, só para a gente... Ó, se eu substituir a minha receita bruta aqui por 500 mil, né? Isso. Tá? Isso, a alíquota 9,5. A alíquota aqui eu vou substituir por 9,5%. E a dedução 13.860. 13.860. E uma receita bruta embaixo de novo por 500 mil. É só a gente fazer as contas que a gente vai... Vamos lá, eu vou tirar esse 9,5%. Pode até ser ele mesmo. Aqui seria 0,095, tá? Só para ficar mais... Que é os 9,5%, a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Vamos lá. Se fizer a conta em cima e aí dividir pela de baixo, quanto vocês vão ter aqui? Zero 0,92, assim mesmo que eu faço. Não entendi, Luana. 0,92. Eu acho que tá muito, não tá não? Zero 0,067. Agora já deu outro valor, 0,06. Aí é mais ou menos. Mas acho que agora tá certo, eu fiz 2 vezes. R$ 0,06728, certo? Então, se você multiplicar por 100, você acha ela 6,728%, certo? Uhum. Então, essa é a alíquota efetiva. Professor, para que serve isso? Vamos lá, vamos supor que nesse mês você faturou 80 mil, tá? Então, você vai aplicar sobre os 80 mil esse 6,728% e achar o valor do Simples. Entendeu? Peraí, repete, professor. Vamos lá. Você faturou 80 mil nesse mês, em outubro. A gente achou a receita bruta anterior, né, porque os 12 meses anteriores de 500 mil. A receita bruta anterior, ela vem entrar para fazer a conta do quê? Fazer a conta da alíquota efetiva. A alíquota efetiva é a alíquota real. É quanto você vai pagar de imposto sobre o seu faturamento este mês. Então, este mês, se você faturou 80,
Então, vamos ver aqui, que vezes 80 mil, por exemplo, uma ideia, tá? Aí você vai ter aqui, né, 80 mil vezes 6,728%, vai ter um valor de simples de 5.382,40. Esse seria o valor do simples. Ou, coloca aqui, do DAS, documento de arrecadação do simples, tá? Partindo do pressuposto que nós tivemos um faturamento esse mês de 80 mil, tá? A nossa alíquota, a nossa receita bruta total já soma nos últimos 12 meses 500 mil, então a gente vai chegar nessa alíquota efetiva, tá? Aquele cálculo todo é só para pegar a alíquota para calcular no mês. Exatamente, tá? Essa é a ideia. Você faz todo o que quer dizer, ó, o empresário que acompanha, ele sabe quanto vai ser a alíquota dele do Simples no mês, né? Por exemplo, se eu já tenho o faturamento anterior, então eu já sei qual vai ser a alíquota aplicada sobre esse mês. Lógico, aí esse mês, eu faturei esse mês 80 mil, por exemplo, eu vou ter que, para o mês que vem, fazer o recálculo, porque essa alíquota aí, essa receita bruta, com certeza muda, você entendeu? Então, aí você tem, quer dizer, cada mês a alíquota efetiva, que quanto você realmente vai aplicar para achar o valor do Simples, né, do documento de arrecadação do Simples, que é o DAS, todo mês ela muda, tá? Então, você não pode falar assim, ó, antes era assim, se você faturasse de X a Y, vamos supor, de 100 até 180, pagava lá 5%, né? Entendeu? Hoje em dia você não pode falar mais isso, tá? Por quê? Porque cada mês vai variar, né? Um mês, por exemplo, que de repente você fatura menos, né? De repente você está perto ali de uma faixa de 300, vamos supor, de 360, por exemplo. Então, um pouquinho que você fatura menos, de repente, no mês seguinte, você muda de faixa, né? Você acaba pagando menos imposto. Então, cada vez nós temos que fazer um cálculo diferenciado, tá? Essa conta aqui é mensal. Eu não tenho acumulada. Ela só coincide, vamos lá, numa seguinte situação. Vamos supor que em outubro do ano passado, você faturou 80 mil. Em outubro desse ano, você faturou 80 mil também. Quer dizer, quando eu for calcular a alíquota de novembro, né, para novembro, eu vou usar, vai entrar o mês de outubro desse ano, só que sai o mês de outubro do ano passado, certo? Então, do ano passado saiu 80, agora entraria 80. Então, aí a alíquota seria a mesma. Mas dificilmente isso acontece na prática, né? Porque, por exemplo, um mês você fatura 75.400. No outro, lá atrás, você faturou 69.600. Então, isso muda. É uma mudança brusca? Não, não é uma mudança brusca, mas é uma mudançazinha de percentual. De repente, ó, 6,728 pode dar 6,250, 6,980 e por aí vai, você entendeu? Só que a gente sabe que quando a gente pega uma diferencinha pequena de percentual dentro de um valor alto, que no caso 80 mil, dá um valor legal, você entendeu? Tá? Então, isso aqui, gente, e é o seguinte, aí, ó, essa fórmula de cálculo, e aí nós temos aí, são 5 tabelas que nós temos do Simples, tá? Então, a gente vai ter que calcular, vamos supor que uma empresa que tenha 2 ou 3 tipos de receita. Então, por exemplo, ela pode ter uma receita que é de comércio, uma receita que é de indústria. Então, a receita do comércio, você faz um cálculo. A receita da indústria, você faz outro cálculo. Mas a receita bruta utilizada é a receita bruta total, tá? Vocês estão entendendo? Deixa eu só botar aqui uma simulação aqui para vocês. Que a gente vai falando assim, a gente fica meio doido, né? A receita bruta pega tanto da indústria como do comércio e soma. Exato. Ó, é mais ou menos assim, ó. Vamos pensar que a empresa com comércio, né? Ela faturou no mês, vamos pensar aqui, ela faturou no mês 50 mil. No mês. Tá? E a acumulada de comércio dela é de, sei lá, 450 mil. Tá? E ela, como indústria, vamos supor que ela faturou 30 mil no mês.
O acumulado dela, 350. Dos últimos 12 meses, tá? Então, qual que é a receita bruta dos últimos 12 meses? Para a gente olhar lá na alíquota. A gente vai somar isso aqui, ó. 600 mil. Essa é a receita bruta. Aí nós vamos lá e vamos achar essa receita bruta para achar a alíquota do comércio e para achar a alíquota da tabela da indústria. Aí a gente aplica a alíquota do comércio no comércio, a alíquota da indústria na indústria, e a gente tem o valor do simples, entendeu? Aí eu faço dois cálculos diferentes. Só que assim, para achar a alíquota de cada um desse, e eu vou usar, que são tabelas diferenciadas, né? Mas a receita bruta é a mesma, tá? Imagina, por exemplo, vou dar uma diferença grande, por exemplo, se a gente falar de prestação de serviço, tá? Porque a prestação de serviço, por exemplo, tem alguns serviços que a alíquota no comércio começa com, acho que é 4,5%, 5, alguma coisinha, 6%, né? No outro, no comércio que é 4%, né? Ó, comércio aqui, ó, começa com 4%. No outro começa com 15%, você entendeu? Então dá um impacto grande, tá? Então a gente vai fazer esse cálculo quando eu tiver dois tipos de atividades assim, que são tabelas diferenciadas, né? Nós temos que separar o faturamento mensal, mas para cálculo da receita da alíquota efetiva, em cada tabela a gente vai usar a mesma receita bruta, que é a receita total mesmo, tá? Calculem o valor do simples aí. Deixa eu voltar aqui para vocês darem um print aí na tabela. Bom, você já olha aqui, ó. Qual que é a receita bruta dos últimos 12 meses? 1.750, certo? Então, primeira coisa, vocês vão lá calcular a alíquota efetiva. Vamos voltar aqui, ó. A empresa comercial, né? Vocês vão calcular a alíquota efetiva nessa tabelinha aqui. Calculem a alíquota efetiva de 1.750. Voltou. Ah, eu ia falar assim, não voltou não, porque eu olhei pro celular aqui. Enquanto isso, eu tomo uma água. Não, eu dei conta aí. Peraí, um pro outro. É 1.750.000, né? É. Meu Deus, 9,41. Eu tenho. Deu quanto aí? 9,48, Ana? 41. 41? Vamos ver, anota aí. 1.750, 10,7, 22,500, certo? Vamos pegar, vou fazer o seguinte, vamos pegar essa tabela aqui e levar para lá. mesmo. Vamos lá. 1.750.000, certo? A gente vai na tabela, acha que na faixa 5, né? Na faixa 4. Não, a 4. 4 vezes 10,7%. E vão tirar o que acha ali de 22.500. E tudo isso aqui vai dividir 1.750.000.
Fazendo isso, nós vamos encontrar, vamos lá. 9,41. Vezes 100, 9,414, certo? 9,414%. Então, a gente está com esse valor aqui, vamos levar ele lá para a nossa atividade aqui. E agora vocês vão calcular. Opa, aqui. Vamos calcular aí o valor do Simples. Qual que é a receita bruta que nós tivemos? 150 mil. 150 mil. Só pegar ela e multiplicar por 9,414. $14.121. 14.121. Esse é o valor do DAIS, documento de arrecadação. Tá? É difícil? Não. A partir do momento que a gente aprende, né, fica fácil de fazer. A gente só tem que lembrar desses detalhes, né? Os detalhes. Agora vamos lá. Qual situação mais vantajosa para a empresa? Lucro real, lucro presumido ou simples nacional? Qual que vocês acham? O simples. A gente nunca pode dar essa resposta, viu, João? A gente tem que pegar... É o menos complicado. A gente tem que pegar e fazer uma conta. Vamos lá. Vamos pegar essa situação aí e vamos calcular essa empresa nas 3 situações, tá? Simples, presumido e real. Vamos ver qual que compensa mais a questão aí de imposto de renda e contribuição social. A gente pode calcular PIS e COFINS também, né? Porque o PIS e COFINS é aqui, ó, Simples, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social e o INSS sobre a folha. Vamos ver qual que vai compensar mais. Porque o Simples, né? Ele, no caso, ele paga o FGTS, tá? Ele vai pagar o FGTS. Todos vão. O FGTS é para todos aí, tá? Agora, o INSS, no Simples, não tem, porque já está dentro da alíquota do Simples. O maior erro das empresas, tá? Se vocês pegarem o desmembramento desse tributo do Simples, o maior erro das empresas é achar que não paga INSS, tá? Eu tenho um cliente meu que eu já falei com ele, olha, se ele na folha dele, ele pagaria em torno de 2.200, 2.500 a R$3.000 de INSS. Mas no Simples ele paga em torno de R$6.000, tá? É muito mais. Por quê? Porque o Simples é dentro do faturamento, né? Tá? Mas façam esses cálculos aí, vamos lá. Simples. Vamos lá, vamos fazer melhor, tá? Vocês entenderam o que é para fazer aqui? Mais ou menos. Não, aqui, ó. Você tem uma empresa, tem o faturamento dela, né? 230 mil, tem as compras de mercadoria no mês, todas essas compras dela virou CMV, tá? Então, ela vendeu tudo que ela comprou, tá? Agora, essas compras dela, por exemplo, no real, a gente vai se creditar de ICMS, vai se creditar de PIS e COFINS, certo? Ok? No presumido, a gente só se acredita de ICMS. E aí, por quê? Eu quero saber de vocês quanto que ela pagaria de PIS e COFINS, quanto que ela pagaria de ICMS, porque eu tenho as vendas, mas tenho as compras também, tá? E o que sobra ali do crédito, isso vai virar
vai virar o estoque que você vai aproveitar lá no CMV para diminuir o ganho da empresa. Mas no caso não tem muita diferença, né? Só no real mesmo, certo? Vamos lá, eu quero que vocês entendam, por quê? A atividade que eu deixei lá no portal para vocês está falando 350 pontos. É isso daqui, só que não é essa igual a essa, é uma diferenciada, tá? Aí, se vocês quiserem, ao invés de fazer essa daqui, né, vocês aproveitam o tempo agora, que eu nem sei que horas são. Deixa eu ver aqui. Vocês já vão lá e façam a do portal, tá? Aí vocês só vão fazer aqui, ó, e Eu podia fazer essa aqui com a gente, pra gente ver. Não, mas aí fica fácil demais da conta. Por isso que eu quero. Por isso que eu quero. Ó, vocês fazem lá, e aí depois, na próxima aula, eu resolvo essa aqui com vocês, e aí vocês vão ver aquela lá como é que foi. Tá? Tá lá na última, 4.3. Esse material aqui o senhor vai mandar agora? Já tá lá no portal já também. Tá bom. Tá? Tá no portal? Deixa eu confirmar aqui. Se não tiver, eu já ponho agora, tá? Pois tá. Tá no portal não, professor. Então eu vou colocar aqui agora. É que eu salvei. Enquanto nós estávamos conversando, eu tinha salvado ele em PDF, só que eu não coloquei lá, entendeu? Eu já vou colocar agora. Espera aí que você já atualiza aí. Aguenta um pouquinho. O Simples Nacional, ele calcula o FGTS e o ICMS? Não calcula o ICMS, não. Só Tá? FGTS. Só FGTS. Ele não tem INSS. O Simples, porque assim, ó, o ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição e CSLL e INSS, tá tudo lá dentro, entendeu? Tudo dentro do Simples. Por isso que ele não calcula. Só o FGTS. Se vocês quiserem, pode até desconsiderar o FGTS, que o FGTS é igual para todos, tá? O FGTS não muda. Então, desconsidera o FGTS aí. Não precisa calcular o FGTS, não. Vamos lá, atualiza aí que eu acho que vai aparecer para vocês agora. Slides da aula 17/11. E a atividade é só até hoje mesmo. Por isso que eu quero que vocês façam a do portal e deixem essa aqui para depois. Porque, na verdade, né, se a gente tivesse começado a aula mais cedo, né, daria mais tempo, né, Sr. João Kleber? Vocês apareceram já quase 8 horas? É isso. Vocês abriram a atividade já? Já. Então eu não consigo mudar ela mais, não. Então fica valendo até as 11. Até meia-noite, né? Mas é 3 horas, gente, só para calcular essas coisinhas simples aí, ó. Ok? Aí qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida aí, eu tô no zap aqui. Tá, beleza. Foca na beleza. Trava na beleza, né? Trava na beleza.